Dia, gente. Vamos dar início aqui no nosso horário britânico aqui, respeitar os presentes aí. Pessoal que for entrando aí, se tiver alguma dúvida, a gente vai parando aí, fazendo um review aí, tá? Agradeço aí a presença de todos. Quem não me conhece, eu sou o Leandro Santos, sou responsável aqui pela parte de benefício da Máximo 360. Eu falo desse produto aqui chamado Previdência com carinho, um amor gigantesco. Não somente isso, mas como de vida, de saúde. E hoje, o nosso bate-papo aqui, nós vamos falar do produto de previdência e não vamos direcionar nenhuma companhia. Nós vamos falar de previdência privada. Tudo que vocês vão ver aqui hoje vai servir para vocês auxiliar na consultoria de qualquer cliente de vocês no mercado. Não importa a bandeira, não importa se vocês vão estar falando da Porto Seguro, da Mongeral, da Sul América, da Bradesco. A ideia é que hoje vou trazer para vocês como que funciona o produto de previdência privada. E aí vocês vão conseguir, essa dinâmica aqui, vocês vão conseguir aplicar para qualquer produto do mercado. Qualquer empresa que comercialize previdência privada, vocês vão estar aptos a dar essa consultoria de entrada. Que aqui, inclusive, todos esses pontos que nós vamos abordar aqui nesse momento, são os pontos que 90% de eficácia na consultoria. Tá? Porque, querendo ou não, o grande mercado de consumidores de previdência, eles sofrem hoje porque não tiveram um consultor para dar essa sensibilidade na entrada da proposta. Porque o produto de previdência, ele só vai machucar o cliente na hora que ele for fazer a revisão dos valores aplicados. Então, assim, se você não direcionar esse cliente para um determinado produto, de acordo com o perfil dele, vai machucar ele, que é a hora que você vai fazer o resgate, vai entrar em pensão. Então, assim, tudo que nós vamos ver aqui é 90% vocês vão ter uma consultoria 100% eficaz, tá? Então, assim, o bate-papo aqui é um bate-papo livre. Quem quiser levantar a bandeirinha, entendeu? Quiser aí fazer um comentário, uma pergunta aí, fique à vontade, tá? Sejam todos bem-vindos e vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. Tá, aqui na Máximo, além dessa questão desse produto de previdência, nós temos outras linhas aqui de serviços, de companhias, entendeu? Eu vou falar um pouquinho aqui da Máximo 360, e nós podemos estar auxiliando vocês em inúmeras situações. Então, assim, se vocês tiverem alguma sensibilidade de consultoria, de projeto, entendeu? De um determinado treinamento, inclusive fazemos mentorias digital, daqui a pouquinho, mais tarde, a Débora vai falar aí, fazer um convite para vocês. Então, assim, temos inúmeras ações aqui internas para poder auxiliar vocês no dia a dia. Então, aqui só para vocês terem ideia, nós tivemos aqui já mais de 1.500 corretores que foram beneficiados com todas essas ações da Máximo 360. Tá? Além de tudo, a Máximo 360, ela não só faz o atendimento via WhatsApp, mas atendimento humanizado. Então, assim, isso é uma coisa muito importante. Nós temos aqui um lema que gostamos de tratar as pessoas da forma que gostaria de ser tratado. Então, se vocês tiverem a necessidade de alguma ação exclusiva, compartilhe aqui com a gente e vai ser um prazer em auxiliar vocês, tá? Nós temos todo um time aqui capacitado para atendimento técnico operacional, tá? Temos aqui todo um time para poder auxiliar vocês fazerem posts em vias de mídias sociais, tá? Tem todo um suporte aqui, inclusive para a parte de marketing. Então, assim, se vocês precisarem fazer um trabalho diferenciado, acesse aqui, consulte nós aqui, que vai ser um prazer poder auxiliar vocês. Essas aqui também são uma das bandeiras que nós atendemos vocês, corretores, tá? Se vocês tiverem a necessidade de se cadastrar diretamente nessas companhias, nós podemos estar auxiliando vocês, cadastrando vocês diretamente nessas companhias, e nós aqui da Máximo somos responsáveis pelo atendimento comercial e o seu cadastro é direto na companhia. Isso é um grande diferencial. Então, assim, se vocês tiverem amanhã ou depois oportunidade, interesse de estar trabalhando com essas bandeiras que nós estamos aqui demonstrando para vocês, Sul América, MAG, Equipe, Amil, Allianz, Surrai, HDI, Previsul e Turan,
nós aqui da Máximo 360 podemos ser o seu escritório comercial e cadastrando vocês diretamente com as companhias, tá? Isso é um grande diferencial aqui da Máximo. Vamos lá, qualquer dúvida, nós temos também o nosso canal via WhatsApp. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, salva esse número, 99512-3360. Esse número é o nosso número de WhatsApp, tanto para consultorias. Então, se você precisar de alguma consultoria comercial, operacional ou técnica, esse número vai ter uma pessoa aqui da Máximo aqui para te atender com o maior carinho, entendeu? Diante da sua necessidade. E aí quem vai fazer o atendimento não vai ser nem um robozinho da Máximo, é atendimento humanizado, tá? Vai ter aqui um consultor especialista na sua dúvida para poder te dar todo o suporte. E siga a gente lá nas páginas do Instagram, né? Por favor, a gente agradece muito aí quem puder seguir a Máximo lá na @máximo360 no Instagram. Curtir lá, tem bastante matéria lá, tem bastante conteúdo que a gente disponibiliza lá, atualidades lá para vocês lá. E mais uma vez, desculpe pela minha voz aí, mas se vocês não entenderem, ficar com alguma dúvida aí, pode me perguntar. Mas vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. Hoje, só para a gente ter ideia aqui, isso aqui é para a gente fazer uma reflexão antes de dar início aqui ao nosso bate-papo. Faz 20 anos que o Brasil ganhou a última Copa. Então, assim, o que nós fizemos dentro desses 20 anos para os nossos próximos 20 anos de vida? Então, assim, muitos de nós hoje ainda somos jovens, mas e daqui a 20 anos? Como que vamos estar? Como que vai estar a nossa situação física, profissional, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente trazer essa reflexão aqui para o nosso próprio cliente, tá? Então, assim, hoje, nós sabemos que a situação você consegue estar administrando, está dentro do seu guarda-chuva, não fugir do seu controle. Porém, daqui a 20 anos, não sabemos como que vai estar a nossa situação. Daqui a 20 anos serão novos momentos da nossa vida. Então, é crucial a gente poder fazer esse trabalho voltado à previdência privada, visando o nosso futuro. Porque parece um papo de vendedor, mas não é, gente. Hoje, como que a gente planeja ter algo? Ou você faz a administração de recursos, a longo prazo, para poder aplicar, para poder chegar a resgatar, a fazer a aquisição de um imóvel parcelado. Então, se tudo a gente faz um planejamento financeiro. E a previdência, por que não? Por que a gente acha que não precisa fazer um planejamento financeiro para a nossa aposentadoria? Por que a gente acha que não precisa guardar dinheiro? Que a gente até brinca, fala para o nosso melhor momento da vida, que a gente vai poder gozar da aposentadoria. Mas quem não se planejar, a gente vai ter aqui um slide aqui interessante, quem não se planejar hoje, amanhã você vai se deparar com uma situação muito delicada, que é uma situação de viver ou sobreviver. Ah, como assim? Eu falo, olha, hoje eu tenho 40 anos, eu consigo ter uma gestão da minha atual situação financeira. Ah, qual que é? Ah, estou trabalhando, então por estar em atividade profissional, eu recebo integralmente o meu salário, mas se amanhã depois eu estiver aposentado pelo INSS da vida, que é o único regime que nós temos hoje como referência social, com exceção da previdência privada, então, assim, se muitos dos aposentados, a gente presencia que eles estão depositando todos os seus ovos nessa cesta que vão ter uma aposentadoria mirabolante daqui a 20 anos. E não é bem assim. As coisas passam por um processo de evolução. E se você não se adaptar e você não pegar e se planejar, lá na frente, quem ganha acima e contribui abaixo do teto vai ter um gap financeiro. Ah, como assim, Leandro? Muitas das pessoas que ganham 7, 8 mil reais, você acha que essas pessoas elas vão se aposentar com 7, 8 mil reais? Primeiro, não atinge o teto. Segundo, existe uma média. Então, se você não se planejar, você vai ter um gap financeiro aí. E aí, o que você vai fazer com esse gap financeiro? Você vai viver ou vai sobreviver? E aí, aquela reflexão que a gente tem que fazer para o cliente. Você vai virar um sobrevivente, você não vai viver sua aposentadoria. Tá? Então, assim,
É crucial trazer essa reflexão para o cliente, o que, que ele está fazendo para os próximos 20 anos da vida dele. Ah, não tenho mais tempo. Tem sim, tem inúmeras opções alternativas que a gente vai conversar aqui. Vamos lá. Hoje no Brasil, aquilo agora que nós comentamos aqui, nós temos dois regimes falando em previdência, tá? Esquece investimento, esquece meus aluguéis, esquece isso. Porque tem inúmeras pessoas que planejam a aposentadoria, ter alguns imóveis, ter outros tipos de aplicações no mercado, mas hoje nós vamos focar aqui na parte de previdência, que é o planejamento do seu futuro. Tá, então, assim, se você tem outras linhas de planejamento, pô, legal, ótimo, maravilha, eu só deixar aqui um alerta. Cuidado com a liquidez. Por que cuidado com a liquidez? Que tudo que você constrói e constitui patrimônio, no momento do falecimento da pessoa, do responsável por esse patrimônio, tudo aquilo vai para inventário. Então, assim, a família tem que estar apta financeiramente para poder fazer a sucessão de todo esse patrimônio. Como exceção disso, vamos voltar aqui e falar da parte de previdência, porque isso é uma objeção que acontece muito com vocês, entendeu? Então, assim, eu trouxe esse spoiler, essa acessibilidade, esse exemplo, porque muitos dos clientes, não, eu já tenho um monte de rendas espalhadas. Ok, mas vamos falar da sua previdência privada, entendeu? Isso aqui não tem inventário. Isso aqui você vai deixar para você ou para sua família. Porque hoje no Brasil existe somente dois regimentos. A Previdência Social, que é gerida pelo nosso governo, que é e pelo INSS, que todos nós trabalhadores, CLT ou pessoa jurídica, fazemos lá as contribuições diante lá dos fatores de renda ao qual participamos, tá? Além disso, você tem a liberação desses recursos na Previdência Social somente quando você se aposentar. Então, assim, de uma forma bem simplista aqui, eu falei esses três pontos aqui para vocês, entendeu? Que é, a gente é uma gestão pública, entendeu? Você contribui de acordo com o seu fator de salário, tá? E os valores são só liberados mediante a aposentadoria. Olha o grande diferencial quando você muda para uma instituição privada. Quando você muda as suas aplicações agora para uma instituição privada, a liberdade do seu montante é você que constrói. Você não tem o controle, entendeu? E nem limitadores estabelecidos pelo governo. Porque dentro da previdência privada, você que constrói o seu montante, você que vai fazer a gestão das suas aplicações e a empresa que você quiser aplicar, tá? É possível você escolher um fator de aplicação que é até 30%, que é a média do seu salário. Então, ou seja, você não vai seguir aquele regimento que até X mil reais você contribui com Y, ponto, acabou. Não, aqui eu vou construir a minha reserva, eu vou construir o meu montante. E o mais interessante de tudo, você não precisa esperar a sua idade de aposentadoria cadastrada na proposta para você poder fazer o resgate ou transformar aquilo em rendas. Você tem essa liberdade a qualquer momento de poder fazer os resgates dos seus recursos aplicados. Isso é um grande diferencial do produto. Todo mundo ok? Todo mundo tranquilo? Desculpa aqui, gente. Vamos lá. Se tiverem dúvidas aí, quiser compartilhar algumas experiências, algumas sensibilidades, pô, muito importante, tá? Quiser colocar aqui no bate-papo também, vai ser legal. Hoje, nós temos dois tipos de regime dentro da Previdência, tá? O mais comum, que a gente visualiza muito aí no mercado, que eu, como pessoa física, vou contratar, é o regime aberto, tá? Mas existe uma safra de clientes cadastrado como regime fechado. O que é esse regime fechado? É que eles faziam parte de uma determinada instituição, tanto pública quanto do governo, e dentro dessa instituição,
para você ter a questão de retenção, você ter a autogestão dos recursos, principalmente do governo, elas foram classificadas como os regimes fechados. Eles têm uma autogestão dos valores das contribuições de cada um dos participantes, tá? Eu estou trazendo isso aqui como ponto de atenção, porque tem algumas, quando você tratar de algum cliente que ele é oriundo de alguma empresa, ou ele tem portabilidade do mercado, é importante entender se o regime dele é aberto ou fechado. E daqui a pouquinho eu vou pôr aqui para vocês a lei. Qual que é o diferencial do aberto e o fechado? Uma vez o cliente no regime fechado, e vocês se depararem com uma consultoria de cliente em regime fechado, eu não indico fazer a portabilidade de todo esse recurso que está atrelado no regime fechado. Ariano, por que você não indica? Porque o governo lá atrás, ele se deparou com um momento de muitos dos seus participantes que estavam em planos do governo, eles começaram a fugir para o mercado, começaram a fugir, porque tinha mais opções dinâmicas, tinha outras opções no mercado. E o que aconteceu com isso? O governo começou a perder esses clientes que eram dele, que faziam autogestão, e aí eles criaram uma lei determinando se você migrar de um fundo fechado para um fundo aberto, você nunca mais vai poder resgatar esse dinheiro. Você só vai poder fazer o quê? Transformar em rendas. E aí tem a seguinte regrinha: no mínimo 15 anos, ou se o prazo de acumulação for superior a 15 anos, prevalece o prazo de acumulação. Então, se o cliente acumulou por 18 anos, prevalece por 18 anos. Aí imagina só, um cliente com 20 mil reais, 15 mil reais. Imagina você falar para ele, falar, olha, você vai ter que receber esses 15 mil reais em 18 anos, porque você não pode mais resgatar esse dinheiro. Isso é uma penalidade única e exclusiva para aqueles clientes que têm reservas atreladas em fundo fechado. Então, é importante verificar no extrato do cliente, quando vocês tiverem uma oportunidade, qual que é o tipo do regime. Tá? Isso ninguém fala, isso ninguém comenta e penaliza muito o cliente. É melhor você falar para o cliente, não mexa com essa consultoria, vamos fazer uma nova, porque se você portabilizar o seu recurso do fundo fechado para um fundo aberto, você nunca mais vai poder resgatar, a não ser se for via renda. Simples assim. E isso prevalece para todos os planos de previdência no mercado. Não é único e exclusivo da Sul América, da Porto, da Bradesco, não. É para qualquer plano do mercado, isso é legislatório. Porém, aquele cliente que contrata, que nem eu, quero contratar uma previdência aqui, pessoa física, 100% desses clientes são previdência aberta. Você só vai ter essa sensibilidade se a constituição das reservas desse cliente foi no momento que ele estava atrelado a alguma pessoa jurídica, podendo ser ela tanto uma instituição do governo ou uma instituição privada. Eu falo isso porque funcionários de banco, um exemplo, o Itaú, funcionários de algumas seguradoras do mercado, um exemplo, Porto Seguro, a constituição do fundo deles de previdência privada para funcionários é fechada. E aí você tem essa sensibilidade. Eu estou investindo bastante tempo nesse ponto aqui, porque é um ponto que quase ninguém comenta. Entendeu? As pessoas, a gente pula muito por VG, PG, tabela progressiva e regressiva, e não citamos exemplos como proceder dentro do regime do cliente quando ele for aberto ou fechado. É simples, porém é muito importante ter essa clareza, tá? Se for perfil aberto, gente, rebenta na consultoria, liga aqui, pergunta para nós aqui, vai ser um prazer em ajudar. Se for fechado, estiverem na dúvida, me liga. Eu vou explicar exatamente isso. Então, coloca aí uma estrelinha para vocês, todo cliente que tiver o regime fundo fechado, ligar para o Leandro. Porque a gente vai ligar para esse cliente e falar, ó, nesse fundo você não mexe. A não ser se você assinar um termo de compromisso, entendeu? Se responsabilizando que você nunca mais vai resgatar esse dinheiro. Aí a gente evolui para a consultoria. Dúvidas? Opa, assim que eu gosto.
Um monte de dúvida, um monte de dúvida. Brincando, gente. Se tiver dúvidas aí, vocês podem ir perguntando aí, que a gente vai desenrolando as dúvidas. Isso daqui, para vocês, é uma pirâmide, uma fonte do IBGE. É para explanar aqui um pouquinho para vocês como é que está a situação e como é, aliás, como é que começou a situação dos aposentados, tá? Então, aqui, em 1980, você tinha aqui inúmeras pessoas trabalhando, somente poucas pessoas se aposentando. Essa realidade, em 2010, começou a virar já uma coxinha. Olha só, aqui era uma pirâmide, aqui começou a virar uma coxinha. Então, ou seja, você vê aqui inúmeras pessoas trabalhando, entendeu? Para, olha, quantas pessoas se aposentando, a conta está quase igual. Então, você vai pegar aqui, você já vê que é aquela questão que as pessoas falam que precisam fazer a reforma da previdência privada, porque os recursos que foram captados aqui atrás, eles foram mal geridos e hoje nós estamos pagando essa conta. Porque os recursos que foram da Previdência Social, por que eles não seguiram o cunho da Previdência Social? O governo faz o que quer, né? Então, assim, a gente só paga essa conta, né? O governo, o que ele determina lá, o que ele aprova, a gente, infelizmente, abaixa a cabeça e temos que seguir algumas regras do país. E aí, com isso, o povo começou a envelhecer, ter mais qualidade de vida. E, assim, a expectativa, olha só para 2050, vão ter menos pessoas trabalhando e mais pessoas aposentadas. Para a gente ter uma ideia, há 20 anos atrás, a expectativa de vida nossa era em média de 55 anos, diante dos estudos. Hoje, a nossa expectativa de vida para o homem são 72 anos,8 para o homem e para a mulher 79,2. Olha só como que evoluímos. E agora, 2025, vai ter uma nova atualização. Então, a cada 5 anos, sempre tem uma atualização. Eu vou falar um pouquinho mais à frente a respeito disso, como é que funciona. E a tendência é, quem não se planejar, essa conta vai chegar. E a gente vê isso aqui, ó, nesse slide. Isso aqui é um slide interessante. É um slide que fala muito a respeito do perfil dos aposentados no nosso presente país. O que seria isso? Para vocês terem ideia aqui, 46% consegue se manter. Como que eles conseguem se manter? Continuam em atividade profissional, entendeu? Continuam, principalmente em atividade profissional ou possuem outros rendimentos. Com isso, eles aí conseguem aqui, ó, 46%, mesmo aposentado, eles conseguem se manter, mas não vivem da aposentadoria, porque eles continuam em atividade, tá? 28%, 28% depende de caridade, tá? Então, assim, o que seria isso? 28% dependendo de caridade, são pessoas que estão na situação que necessitam de uma ajuda de um pai, da mãe, entendeu? São pessoas que estão na necessidade, do pagamento do filho, entendeu? De algum parente. Então, assim, são pessoas que necessitam de ajuda. Esse é um grande problema, entendeu? Eu acho que eu falei um negocinho bobo aqui, ó. Quando eu falei aqui, eu troquei aqui as cores, tá? Eu tô meio vesgo hoje, tá? Não é 46% que consegue se manter, é somente 1%, tá, gente? 46% depende de parentes e 28% depende de caridades. Então, ou seja, são duas faixas aqui que são pessoas que ainda dependem de terceiros para poder sobreviverem. Situação lamentável, essas aqui com 28% que dependem de caridade, de estranhos para poder se manter, mesmo recebendo a aposentadoria. E os outros 46% aqui, falei besteira aquela hora, elas dependem de parentes. Então, seja o filho, a filha, os irmãos, que acabam ajudando com as contas da casa. Olha só o tamanho desse gap. 25% continuam trabalhando para poder manter a sua condição financeira. Entendeu? Então, assim, hoje, quantas pessoas aposentadas que conhecemos e continuam trabalhando para poder manter seu padrão de vida? Eu conheço. Meu pai é um exemplo. Entendeu? Então, assim,
É uma situação muito delicada. E as pessoas lá atrás não tinham essa cultura. E hoje elas estão preocupadas com isso. E somente 1% de fato consegue viver a sua aposentadoria. Somente 1% consegue ter esse privilégio de viver a melhor idade. Os demais, eles sobrevivem diante dessas premissas aqui, entendeu? Então, assim, é uma situação muito delicada que não se planejar como que essas pessoas vão viver amanhã. Então, assim, gente, e essa matemática aqui é uma coisa que eu falo, mais que a gente tenha comoção, mais que a gente tenha aquela preocupação de atender as pessoas e cuidar das pessoas da forma que a gente gostaria de ser cuidado, infelizmente os números, eles não têm essa emoção. Se a gente não cuidar dos nossos números hoje, um dia seremos cobrados, entendeu? Então, assim, é crucial que a gente faça esse trabalho e mande para os nossos clientes e direcione essa orientação para os nossos clientes, que ele necessita, sim, se cuidar. O pessoal está me perguntando se eu vou disponibilizar o material. Sim, vou disponibilizar. Principalmente esse daqui é um material muito, esse slide aqui, é um slide muito importante. No primeiro momento que vocês forem fazer um bate-papo com o cliente, perguntar para eles, falar, olha, nós temos aqui o perfil dos aposentados. Qual deles você quer se encaixar? Nos 46% que depende de parentes, nos 28% que depende de caridade, nos 25% que continuam trabalhando, ou no 1% que consegue viver a aposentadoria? Só faz essa pergunta para o cliente. Entendeu? Então, assim, é uma reflexão muito importante, não só para nós aqui, que estamos aqui nesse momento, mas para todos os nossos clientes. Principalmente vocês, corretores, vocês têm um trabalho muito importante perante os clientes. Não é só a questão do consultor de negócio. Vocês têm esse trabalho social de explicar para o cliente a importância e a necessidade do planejamento dele para o futuro, porque o cliente hoje, ele só se preocupa com o que é tangível. O que é tangível esse? O seguro do carro, o seguro saúde, entendeu? É o seguro da residência, mas ele esquece do seguro de vida, ele esquece do planejamento da aposentadoria. Então, assim, olha quanta coisa a gente pode entrar e ter a liberdade de falar com o cliente, porque se for uma escolha dele não querer, você fala, pô, beleza, é uma escolha sua, entendeu? Mas eu estou te alertando que você necessita disso. Daqui a uns anos, não reclame que ninguém te deu essa oportunidade de você se planejar. Slide interessante para a gente provocar o cliente, fazer essa reflexão. Só ele, a pergunta ele que vai ter que responder onde você quer se encaixar. Você tem essas 4 situações aqui. Aí você escolhe. Se você não se planejar, é isso que te espera. Então, assim, desculpa essa franqueza entre nós. A gente sabe que perante o bate-papo com o cliente, temos todo aquele traquejo, toda aquela sensibilidade. Mas aqui entre nós, aqui, a gente pode ter essa liberdade de falar de forma bem aberta, tá, gente? E se vocês tiverem alguma experiência e quiser compartilhar, vai ser um prazer. Vamos lá. Aqui, esse aqui é um grande divisor de águas que massacrou e machucou muita gente nos produtos de previdência quando deram início à comercialização. Por quê? Muitos dos consultores da época, muitos das pessoas responsáveis em comercializar, eles não sabiam identificar o perfil do cliente de uma forma bem simplista. Então, assim, olha, se vocês quiserem anotar isso, caneta e papel na mão, vai ser aquela dica de 2 segundos que vai deixar aqui 80% da sua consultoria bem direcionada. Pergunta-chave para o cliente: como que você se posiciona perante a Receita Federal? O cliente já fala assim: eu faço declaração simples ou eu faço declaração completa. Então já sabemos aqui, olha, na primeira linha já respondemos. O VGBL ele é indicado para quem faz declaração simples. O PGBL ele é indicado, tá, gente? Isso é uma coisa importante. Ele não tem que ser imposto.
ele é indicado para quem faz declaração completa. Então, aqui, ó, essa primeira pergunta, já matamos uma informação aqui muito importante. Parece ser um negócio bobo, mas ela machuca muito o cliente em que momento? É no momento da revisão dos valores. Ela não machuca o cliente na hora que você está fazendo a composição de reserva, porque a estratégia do fundo de mercado que rege o produto VGBL é a mesma estratégia do fundo para o PGBL. Tem seguradoras aí que vai ter um portfólio de 40 fundos para você, tem outros que vai ter um portfólio de 2 fundos. Então, assim, por isso que eu falo para você, eu vou trazer aqui para vocês uma dinâmica de diálogo que vocês vão conseguir aplicar isso para qualquer companhia no mercado. Tem seguradoras que têm estratégia de fundo, crédito privado, outro de inflação, outro de dólar. Então, assim, qual que é a estratégia que o cliente está habituado? Porque se aquele cliente mais robusto, eu falo, olha, eu tenho seguradoras no mercado que aplica sim crédito privado. Eu tenho seguradoras aqui no mercado que têm dinâmicas de fundo que aplica, assim, em inflação. Então, assim, o que é interessante para você? Então, assim, essa pergunta é interessante no segundo momento, para aquele cliente fala assim, não, eu estou muito habituado, eu navego muito em outras linhas. Cara, tudo bem, vamos falar da parte de previdência? A parte de estratégia de fundo, a gente faz uma reunião com a companhia e eu abro para você aqui o leque de opções de fundos, tá? Então, assim, não perca a consultoria da Previdência por causa dessa objeção, porque essa objeção acaba meio que destruindo um pouco todo esse trabalho efetivo que estamos fazendo, porque, assim, é mais fácil destruir do que construir. As pessoas falam assim, eu ganho muito dinheiro assim. Fala, então tá bom. Então, assim, você deposita todos os seus ovos nessa única cesta, por que você não vende sua casa e deposita aí, que aí você vai ganhar bastante dinheiro, é melhor do que você ter uma casa própria. Então, assim, é muito fácil falar de rentabilidade passada. Vamos falar de futuro. Eu digo isso, eu estou entrando aqui um pouco em alguns pontos aqui, que são pontos que gera essa questão da objeção, que gera pontos que machucam vocês, e eu vou compartilhar um pouco algumas experiências minhas pessoais. Eu fiz um curso de certificação técnica e o meu professor, ele era um dos responsáveis pela mesa de aplicação da XP. E aí, assim, no primeiro dia todo mundo se apresenta, né? O que você faz, o que você faz, o que você faz, o que você faz. E aí eu peguei, me apresentei, falei que era formado em Previdência, estava consultoria de Previdência, e estava aqui querendo novos conhecimentos. E aí, no final da aula, ele me chamou, falou, Leandro, você poderia me ajudar? Eu, com o quê, professor? Você poderia me ajudar com a consultoria de Previdência privada? Eu olhei para a cara dele e falei, pô, professor, agora eu não entendi mais nada. Vocês que são da XP, que a gente tinha, na verdade, a parceria com a XP, que viviam numa briga monstruosa. Eu era responsável na Sul América, na parte de previdência, e falava muito com o pessoal da Sul América Investimento. Então, assim, a gente saía na porrada lá, essa questão de cliente com perfil. E aí eu falei, pô, agora não entendi nada, me explica aí. Falei, Leandro, porque assim, todo mundo que trabalha com investimento, um bom investidor não deposita todos os seus ovos numa única cesta. E eu tenho a seguinte estratégia, eu sei que o produto de previdência, ele me dá um respaldo para a dedução de tributos. E o que eu quero fazer? Eu quero bem favorecer dessa questão de redução de tributos em cima do meu excedente que eu tenho das minhas aplicações no mercado. Eu falei, me explica melhor. Leandro, tudo que eu retiro do mercado financeiro, eu quero aplicar 30% do excedente em produtos de PGBL, para poder ter uma dedução fiscal e pagar menos imposto. Por quê? O produto PGBL, a gente vai ter um exemplo aqui na íntegra, você consegue ter uma dedução de até 12% dos seus ganhos declarados. Então, assim, é uma coisa interessante, principalmente aquele cliente com perfil de declaração completa, e ele faz uso do produto de previdência para amortizar sua carga tributária, esse produto aqui é hiperindicado, é o produto para esse cliente. É diferente daquele cliente que quer diversificar, é diferente daquele cliente que faz uma declaração simples, é diferente daquele cliente que fala, olha, não quero me arriscar nesse universo aí, eu faço declaração simplificada, mesmo tendo perfil para completo, que eu não quero prestar conta com o governo.
Acontece muito disso, tá? As pessoas têm vergonha de dizer, mas é o que mais tem, entendeu? Então, assim, muitas das pessoas preferem assumir, pagar um pouquinho mais de imposto, entendeu? E não ter que prestar conta com o governo, essa questão de análise de dedução, e ter o produto VGBL, tá? É muito natural isso. Então, assim, aquele cliente que faz declaração completa, o produto VGBL é indicado. Aquele cliente que faz declaração simples, é o produto VGBL indicado, tá? Tributação. Como que funciona? Por que tributação? Por que, que o VGBL e o PGBL têm essas diversificações quando é declaração simples e completa? Por causa da tributação. No VGBL, você só paga imposto em cima do lucro. Então, um exemplo, o cliente tem 100 mil reais aplicado. Dos 100 mil reais aplicado, ele teve 10 mil de lucro, ou se ele tem 10 mil aplicado e tem R$ 1.000 de lucro, ele só vai pagar o imposto no momento do resgate em cima dos R$ 1.000. Entendeu? Então, vamos trazer aqui o exemplo do cliente de 10 mil reais aplicado, dos 10 mil reais aplicado, R$ 1.000 é lucro. No momento do resgate, ele só paga imposto em cima dos R$ 1.000. Já é diferente do PGBL. Do PGBL, ele vai pagar tributos, como ele teve incentivo fiscal do valor aplicado, mais o lucro. Então, ou seja, ele vai pagar imposto em cima dos R$ 10.000. É aqui que machucou muita gente do mercado e muitos dos clientes tiveram trauma da comercialização do produto de previdência, porque foram mal consultados nesse ponto. Tá, gente? Por isso que é crucial entender se o cliente ele tem um objetivo de dedução fiscal ou planejamento, diversificação a longo prazo. Acabou. Porque se o cliente tiver a questão do incentivo, dedução fiscal, me liga aqui e fala, vou fazer um estudo para você, mas eu preciso saber quanto que você declara para a Receita para te direcionar aqui o teto. Aí você fala assim, por exemplo, é uma pergunta muito delicada eu perguntar para o meu cliente quanto que ele ganha. Então, assim, vamos devolver a pergunta, então. Você vai perguntar para ele o seguinte, tudo que você quer aplicar ou você aplica está limitado, está numa conta de até 12% dos seus ganhos declarados para a Receita Federal. Então, vamos aqui trazer um outro cenário do cliente de PGBL. Isso aqui é uma matemática interessante, tá, gente? É uma forma de vocês não se expor para querer saber quanto que o cliente ganha. Se o cliente tem uma dificuldade de passar valores, você vai fazer a seguinte pergunta para ele. Fala, cliente, eu sei que você tem interesse em dedução fiscal e para a gente fazer uma análise consultiva da sua dedução fiscal, o governo, ele determina alguns parâmetros. O governo determina alguns parâmetros, não sou eu. O governo determina o primeiro parâmetro, que é o seguinte, você não pode aplicar mais que 12% no produto PGBL, entendeu? Das suas fontes de ganho declarado. Então, assim, se você declara, aí você pode citar um exemplo aí. Se você declara para a Receita Federal 100 mil reais, se você aplicar mais que 12%, isso, você vai dar dinheiro para o governo. Então, você vai ter que ter uma trava de até 12% no produto PGBL. E se você tiver poder de aplicação superior a isso, eu te indico o excedente você aplicar dentro do VGBL. Dúvidas? Gente, ficou claro essa sensibilidade? Pode compartilhar, gente. Não tenham vergonha de perguntar, tá? Aqui é um momento de a gente aprender juntos. Porque a dúvida de vocês acaba enaltecendo e enriquecendo o meu conhecimento também. Então, assim, não fique acanhado. E esse aqui é um ponto que eu pego bastante. É um ponto que machuca e destrói toda a consultoria de previdência quando a gente não tem essa sensibilidade de informação. Beleza, gente? Então, ó, eu vou seguir. Qualquer coisa, se vocês quiserem voltar, esse ponto aqui, a gente recapitula ele, tá? É um ponto muito interessante, ao mesmo tempo muito simples, e a gente tem hora que trata isso aqui como se fosse uma fera, fosse um monstro, e a gente fica com medo de comercializar o produto de previdência e destrói a consultoria. Eu só peço desculpa aí pela minha voz, eu queria estar com uma voz legal, bacana, a gente poder enaltecer aqui mais ainda aqueles gritos, tal, tudo, fazer aqueles bate-papo, eu tô com uma voz meio estranha aqui hoje, eu não tô conseguindo me ouvir. Então vamos lá, olha como já amadurecemos aqui.
Então, o que que é o VGBL? Você quer saber o que significa essa sopinha de letras? É o Vida Gerador de Benefício Livre. Então, ou seja, você consegue construir o seu seguro de vida dentro de um produto de previdência, ele é um vida gerador de benefício livre. Por que construir o seu seguro de vida dentro de um produto de previdência? O ideal é você ter os dois produtos, o produto de vida e o produto de previdência. Como assim, Leandro? O produto de vida, ele vai te trazer um amparo financeiro simultâneo, caso venha acontecer algo, porque você ainda não teve tempo hábil para poder fazer o quê? A constituição de uma reserva. Então, esse é o diferencial. O vida é gerador de benefício livre. Você pode alocar recursos, você pode guardar recursos aqui, e você, mesmo fazendo uma declaração simples, você só vai pagar imposto em cima do que rendeu. Você não vai pagar imposto em cima do valor que você aplicou. Isso é interessante. E ele serve muito para planejamento sucessório. O que, que acontece e o que está acontecendo hoje? As pessoas hoje em dia estão com dificuldade de fazer a sucessão do patrimônio, principalmente questão de impostos, a questão de filhos. Então, assim, você tem dois, três filhos, ao invés de você deixar, falar assim, deixa as crianças depois, que agora já são adultos, vovozinhos, fazerem o inventário. Não. Tem muitas das famílias que vendem o patrimônio, enquanto o pai, que é o avô, né, está vivo, ele faz a gestão dos recursos, a família vai fazendo resgates esporádicos, entendeu? No dia que a pessoa descansa, todo aquele valor que foi aplicado dentro do VGBL, ele serviu como o quê? Um seguro de vida, e aí ele já faz a sucessão de todo esse patrimônio sem a necessidade de inventário, porque o produto de previdência ele não precisa de inventário caso venha o dono da proposta faltar, falecer. Isso é um grande diferencial. Então, assim, se você tem aquele cliente que tem alguns móveis que ele quer vender para poder aplicar no mercado financeiro, tal, tudo, falou, olha, vamos fazer uma matemática um pouquinho antes. O que que você quer vender? Ah, eu quero vender uma casa para poder aplicar no mercado financeiro. Legal. Então, vamos destinar o seguinte, uma reserva matemática em um produto de previdência que ele tem a questão da sucessão, entendeu? Caso você venha faltar para sua família fazer todos os inventários dos seus bens, entendeu? Então, assim, vamos deixar aqui alocado 20%. Então, assim, se você tem um patrimônio de 1 milhão, vamos deixar aqui alocado 20% dentro do produto de previdência. Caso você venha faltar, a sua família vai ter recurso financeiro para poder fazer o planejamento sucessório. Entendeu? Porque hoje a maioria das famílias não consegue fazer o planejamento sucessório, inventário, porque não tem recurso financeiro. Entendeu? E aí você pega muitos dos casos, um irmão tem, o outro não tem, aí vira aquela briga de família, quem vai pagar, quem vai ter mais dinheiro, quem vai ter mais direito, quem vai ter menos direito. Então, assim, gente, é um assunto, quando a gente fala para uma família que é bem estruturada, é um assunto assim, pô, isso não existe, fala, existe. Enquanto estiver vivo o tutor do dinheiro, não tem conflito. No dia que o tutor do dinheiro falecer, os beneficiários vai ter sim conflito, se não aparecer outros filhos aí. Então, assim, é importante também trazer essa consultoria que o produto VGBL, você consegue também fazer a guarda de recursos financeiros com planejamento sucessório ou até um processo de inventário, tá? Então, ele tem aqui agora como indicado para quem faz declaração simplificada, indicado também para aquela pessoa que quer utilizar o benefício do PGBL, que é até 12%, então ele tem a capacidade de aplicar 20% dos seus ganhos mensais em previdência. Então ele aplica até 12% do PGBL para ele ter a dedução fiscal, se ele faz declaração completa e tem o objetivo em dedução fiscal. Então ele pode ter lá aquele limitador até 12% lá, e o excedente ele pode aplicar no PGBL. Ou seja, nada impede ele ter duas propostas. Nada impede, não tem problema nenhum. Dentro da mesma companhia, você pode ter duas propostas com essa fomentação, tá? E também não precisa ter que atingir esses tetos
para você ter direito às duas propostas. Não. Basta só você querer fazer essa diversificação. A seguradora não vai fazer essa distinção. E são todas, tá? Vamos lá. PGBL. Então, assim, PGBL, gente, só é indicado para quem faz declaração completa e possui o interesse em dedução fiscal. Com exceção disso, vocês apaguem esse produto da cabeça de vocês. Esse produto, ele não vai atender nenhum outro cliente, entendeu? Se ele não tiver o interesse em dedução fiscal e fazer declaração completa. Simples assim. Então, assim, hoje, para vocês terem ideia, a cada 10 propostas, 9 propostas são VGBL e uma proposta é PGBL. Olha a sensibilidade. Dúvidas? Se tiver alguma dúvida aí, vocês podem falar, tá, gente? Vamos lá. Então, assim, lembra que lá atrás eu falei para vocês a respeito do fundo aberto e fechado? Lembra, né? Vocês lembraram que o fundo aberto, beleza, é a maioria dos clientes que a gente consegue comercializar aí no mercado, entendeu? São os clientes pessoas físicas. Agora, o fundo fechado, é uma boa parte deles estão atrelados em empresas, pessoas jurídicas ou entidades de governo. Essa aqui é a lei. Eu trouxe aqui de novo só para a gente fazer a recapitulação do fundo aberto e fundo fechado. Se for fundo aberto, vai para cima, pode fazer a consultoria tranquilo para o cliente. Se for fundo fechado, não esqueça disso. Tá? Independente se o fundo, o plano é PGBL ou VGBL, não esqueçam dessa lei. Ela é aplicada única e exclusivamente para clientes com classificação fundo fechado. Tá? Que o cliente, uma vez que ele migrar os recursos dele do fundo fechado para o fundo aberto, ele nunca mais vai poder resgatar. Essa sensibilidade é muito importante. Aqui nós trouxemos um exemplo para vocês na prática aqui, como funciona um cliente com um produto PGBL e sem um produto PGBL, ou seja, aquele cliente que não tem produto de previdência, como que funciona a matemática dele aqui para o governo. E a gente vai ver aqui aquele cliente que se favorece do produto PGBL. Então aqui, vamos imaginar, um cliente que tem uma fonte de ganho declarado para a Receita Federal de R$ 100 mil, ele tem aqui um limite de aplicação de até 12% ao ano. Então, ou seja, ele pode aplicar R$ 1.000 por mês, ou seja, 12 mil por mês, ou 12 mil por ano, perdão. Ele aplicando dentro do teto, o que vai acontecer? Ao invés de ele pagar imposto em cima dos 100, ele vai pagar imposto em cima dos 88 mil. Já é diferente daquele cliente que não tem um produto PGBL, ele vai pagar o imposto em cima dos 100 mil. Então, assim, o grande diferencial do produto PGBL está aqui, ó. Quando a gente fala até 12%, é isso na prática. Eu vou reduzir a minha fonte de ganho declarada para a Receita Federal em até 12% e vou começar a ser tributado em cima desse limite se eu atingir o teto de incentivo que eu tenho, que é até 12%. O cliente pode aplicar 2%, o cliente pode aplicar 5%, o cliente pode aplicar 10%, mas se o cliente aplicar 15%, o governo determinou que ele só vai ter incentivo fiscal em cima dos 12%. Os outros 3% ele vai pagar imposto sem ter incentivo fiscal. Por quê? O PGBL, você paga imposto na saída do dinheiro no valor acumulado e aliás, todo o valor acumulado, sendo composto das suas aplicações e da rentabilidade. Já é diferente do VGBL. O VGBL, você não tem essa questão do incentivo fiscal, porém, você paga imposto somente em cima do lucro, tá? Então, aqui, essa matemática aqui, ela está aqui, é uma matemática que está disponível para todos, tá? Pode dar um Google aí no seu computador aí. Como é que funciona a tabela progressiva aqui? Você pode colocar aqui, ó, parcela a deduzir. Esse 10.432 é quem está na alíquota de 27,5, tá? Isso aqui é um incentivo que o governo dá para você poder fazer deduções fiscais. É uma matemática meio louca do governo, mas é a que existe aí, para a gente poder ter aquela questão de equalização de impostos, tá?
Então, assim, todo mundo que ganha acima de 4.995 está na alíquota de 27,5%. Estando na alíquota de 27,5%, você tem aqui no ano uma dedução de 10.432 dos seus impostos pagos. Então, ao invés, que nem 27,5 de 88 mil, você teria que pagar 24.200. Deduzir nos 10.432, o seu imposto devido no ano é de 13.767. Diferente do cliente que não tem um produto PGBL. O imposto devido dele é 17.067. Então, ou seja, ele teve uma economia aqui de R$ 3.300. O que acontece muito com nós, todos nós aqui? A gente não fica preocupado, nós não ficamos preocupados quanto que nós estamos colocando no bolso de incentivo fiscal. Nós ficamos preocupados quando fazemos a declaração de ajuste anual de imposto de renda, quanto que eu economizei se eu precisei pagar ou não para o governo, se eu precisei pagar ou não a questão da Receita Federal. Mas a gente não faz essa continha aqui, ó, de quanto que eu estou colocando no meu bolso de economia tributária. Então, assim, isso é uma coisa interessante, explanar para o cliente a questão da economia tributária. E isso aqui não serve só para o cliente, mas serve para qualquer um de nós aqui, tá? Então, se vocês quiserem fazer conta para vocês de uma forma personalizada, essa é a premissa que prevalece para qualquer cidadão brasileiro. Tá? Não tem nenhuma diferenciação. A não ser quando você declara pessoa jurídica. Aqui nós estamos falando só da pessoa física. Tá? Aqui, ó, a tabela de imposto de renda, tá? Ela está desatualizadíssima. Ah, por quê? Desde 2015, 2014, a gente não tem atualização dela. Então, assim, o governo não atualiza a tabela desde 2015. O que está acontecendo? A cada ano que passa, nós vamos sofrendo reajustes de CLT, reajuste da inflação. E o que está acontecendo? A gente está sendo enquadrado em outras faixas de tributos. Você pode perceber, quando a gente faz a declaração de ajuste anual, quem tem mais de uma renda, então vamos supor aqui, você tem duas rendas de R$ 2.500. A renda de R$ 2.500, qual que é a sua carga tributária? 7,5, entendeu? Então, se você tem aqui 7,5 de carga tributária, pô, legal, aí você vai pagar 7,5 em uma renda e 7,5 na outra. Porém, quando você faz a declaração de ajuste anual e soma-se as rendas, o que acontece? Você tem 5 mil de renda, e aí a sua declaração de imposto, a sua alíquota de tributação é para ser 27,5. Então, ou seja, você está devendo 20% de imposto. Por isso que muitos de nós sofremos quando temos rendas fracionadas, e aí precisamos fazer a declaração de ajuste, a gente sofre com essa situação. Tá? Então, assim, é aqui que nós apanhamos quando a gente fala fazer o ajuste de declaração de imposto de renda. Não somente nós, como os nossos clientes. Se algum cliente necessitar de um bate-papo para falar de questão de carga tributária, me chama, a gente bate esse papo e explana isso para ele. Vai ser um prazer ajudar. Opa, aí. Opa, cidadão, você pulou sem minha autorização. Calma aí. Calma aí, gente, desculpa, falha técnica aí. Só um segundinho. Calma aí que o computador não me respeitou. Ah, vamos lá, você. Cadê você, filho? Opa, voltamos, desculpa. Quando nós estávamos falando ali a respeito das alíquotas de tributação. Ali, nós falamos da questão do cliente quando faz os resgates, tal, tudo. Aqui, quando eu transformo a minha renda em benefício. Quando eu transformo a minha renda em benefício, ou preciso fazer um resgate, eu vou sofrer a penalidade do imposto
de acordo com a minha renda. É aquilo que a gente comentou quando eu tenho rendas fracionadas. Olha só, eu tenho aqui a renda de R$ 2.500. A renda de R$ 2.500, eu caio numa alíquota aqui, ó, de 7,5%. E aí, quando eu somo elas, eu estou numa alíquota de 27,5%. Aí eu tenho que fazer o ajuste. E isso se aplica também para a previdência privada, tá? Tanto na questão da renda mensal, quanto na questão do benefício único. Quando você fala benefício único, eu posso fazer o resgate de tudo que eu apliquei uma única vez. Eu não preciso receber de forma vitalícia. Eu não tenho que seguir essa regra. O produto de previdência privada, você tem essa liberdade. E isso é muito interessante. Então, ou seja, se você tiver algum cliente que ele fez lá todas as aplicações dele e no final ele fala assim, não, eu quero receber de uma vez? Pode. Por quê? No momento do cadastro da proposta, é obrigatório você identificar uma modalidade de renda, podendo ser vitalícia, temporária, reversível ao cônjuge. No momento do ingresso, ela é obrigatória, porém ela não é permanente. No momento da saída do dinheiro, aí você vai escolher qual que é a renda que você quer. Se você quer receber ela à vista ou você quer receber ela vitalícia, temporária. Então, ou seja, não se preocupa com isso. Você chega para o cliente e fala, no momento do ingresso, a gente tem que cadastrar uma renda. Mas na saída do dinheiro, você vai ter a liberdade de inúmeras opções de renda. Entendeu? Reversível ao cônjuge, reversível ao cônjuge filhos, de forma temporária. Então, assim, o que vai ser melhor para você? Então, assim, isso é uma coisa interessante, que tem hora que a gente começa a falar aqui, vira um mundo de informações quando eu entro no quesito de rendas. Então, assim, a ideia é trazer aqui para vocês essa questão. Hoje, vamos se preocupar em entender o perfil do cliente, se ele está bem direcionado no produto VGBL ou PGBL. Isso é o mais crucial. Entendeu? O restante, a gente constrói e personaliza diante da evolução do bate-papo com o cliente. Um exemplo que a gente pega aqui é a questão da tabela, que nem tabelas. Nós temos a tabela, nós temos duas tabelas. Temos a tabela progressiva e a tabela regressiva. Eu vou falar aqui um pouquinho da tabela regressiva, que ela é um pouco diferente da progressiva. Por quê? A progressiva, a gente enxerga muito ela no nosso dia a dia. O que seria isso no nosso dia a dia? Quem segue muito o regimento CLT. Ela visa valores, faixas de ganho. É igual nós vimos lá, quem ganha até R$ 1.900, a alíquota de isento. Aquele exemplo que eu citei para vocês. Quem ganha R$ 2.500, a alíquota é 27,5%. Então, ela enxerga o quê? Ela enxerga valor, a tabela progressiva. A tabela regressiva, ela não enxerga valor, ela não quer saber quanto que é. Ela quer saber, assim, quanto tempo a sua aplicação está amadurecendo no mercado. Isso é o diferencial da tabela regressiva. Nós, como consumidores, nos assustamos, entendeu? Porque ela inicia com 35% de tributação, entendeu? Porém, quem sabe fazer gestão e tem um cunho de a longo prazo você ter os seus recursos aplicados, o governo odeia essa tabela. É a tabela que ele ganha menos dinheiro. A tabela que ele ganha mais dinheiro é a tabela progressiva, porque você sempre está ajustando para mais. Você nunca está ajustando para menos. Ah, como assim? Quanto mais linhas de renda você tem, maior vai ser sua tributação, porque na tabela progressiva nós enxergamos valores. Na tabela regressiva, eu enxergo o aniversário de cada parcela, não da proposta. Então, se eu tenho aqui contribuições acima de 10 anos, um exemplo aqui, ó, você só vai pagar 10% de imposto e nada mais. Não tem ajuste. Porque é o seguinte, foi a aposta que você fez pelo governo. Se eu fosse fazer um resgate precoce de todas as minhas contribuições até 2 anos, eu ia pagar 35%. Se eu fosse fazer o resgate das minhas contribuições que estão de 2 a 4 anos, eu ia pagar 30%. De 4 a 6, 25%, de 6 a 8, 20%, e de 8 a 10, 15%. Então, ou seja, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro envelhecer na tabela regressiva, melhor será essa tributação, porque se você deixar todas as suas contribuições com mais de 10 anos,
as contribuições, os pagamentos, cada pagamento. O último pagamento tem que ter, por exemplo, se ele tiver um mês, ele paga 35% de imposto. Porém, os pagamentos acima de 10 anos, consequentemente de acordo com as faixas aqui, que nem acima de 10 anos só paga 10% e não faz ajuste. Isso é interessante. Então, aqui na média, vamos imaginar aqui que você constituiu uma proposta por 10 anos, a sua líquida de tributação aqui é 22,5%. Já está valendo mais a pena do que você ter uma que você tem que pagar 27,5%. Porém, o cliente tem que estar ciente disso. O resgate precoce, o imposto também será aplicado, de acordo com o aniversário de cada contribuição. Essa é a grande sensibilidade da regressiva. E você fala, André, você indica a tabela regressiva? Sim, super indico a tabela regressiva. Entendeu? Se alguém tiver alguma experiência de algum cliente, quiser compartilhar aqui, pô, vai ser legal, interessante. Alguma dúvida a respeito dessa tabela, gente? Tranquilo? Então vamos lá. É aquilo que eu falei para vocês agora. A tabela regressiva, ela tem um tal do PEPS. O que é o PEPS? É o primeiro que entra, o primeiro que sai. É os aniversários das contribuições. Então, assim, ela não vai enxergar o tempo de permanência e nem valor da proposta. Ela vai enxergar o quê? O aniversário de cada contribuição. E aí eu vou aplicar a tributação no primeiro dinheiro que entra, no primeiro dinheiro que sai, de acordo com o aniversário de cada uma delas que a gente explanou aqui para vocês, ó. Então, assim, qual que é a faixa de contribuição que eu estou falando? Ah, são das contribuições de 6 a 8 anos, é 20% de tributos. Entendeu? A Marina fez uma pergunta aqui. Essa tabela é para as duas? Sim, perfeito. Ó, essa pergunta é interessante. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês se aplica tanto para o VGBL quanto para o PGBL, tá, gente? Quando eu falo PGBL, é esse valor aqui de 35%, se o cliente fazer uma saída precoce, vai ser em cima do valor aplicado mais os rendimentos. Se eu falar do cliente VGBL, esses 35% inicial aqui é para somente o rendimento, não o valor aplicado. Então, assim, é muito interessante. Aí, olha só como que é interessante você deixar o dinheiro amadurecer. Você iniciou com 35, mas se você deixar, por exemplo, vender um apartamento, vender um carro, deixou o dinheiro aplicado por 10 anos, você só vai pagar 10% de imposto. Você não vai pagar 27,5 nem 35, porque ela enxerga o tempo, tá? Com exceção daquela questão do VGBL e PGBL, tudo isso aqui que a gente está conversando se aplica aos dois planos. Entendeu? Então, assim, e o grande calcanhar de Aquiles é quando a gente tem a dificuldade do início da consultoria. A gente direcionar o cliente para o produto correto, se é o produto PGBL ou o produto VGBL. Isso, gente, é uma coisa que tem que estar consolidada na cabeça de vocês. Muitos de nós aqui, tem hora que ficamos muito, tá fácil, tá fácil, tá fácil. Comete inúmeros erros. É importante você entender o perfil, é importante você fazer perguntas duras para o cliente também, porque o cliente é muito emotivo e a gente tem que ser racional, não podemos ser emotivo com ele. E aí, no fechamento de cada uma dessas consultorias, faça um e-mail para o cliente explicando o que você fez para ele, explicando, não, estou te dando a consultoria do produto VGBL, porque o seu perfil é simplificado, você só vai pagar imposto em cima do lucro, não em cima do valor aplicado, e o inverso também se aplica para o PGBL. Estou te dando a consultoria do produto PGBL, porque hoje você se favorece de incentivo fiscal. Caso você mude o seu regime de tributação de completo para simplificado, é importante você me ligar para a gente fazer uma revisão do seu plano. O que seria a revisão? Suspender a proposta PGBL e criar uma nova VGBL, tá? Isso é positivo, isso está correto. Não deixe de trazer essa sensibilidade. Ó, 2 linhas, não precisamos escrever muito. Conforme vocês forem evoluindo nossa consultoria de vocês, se vocês quiserem, me liga aqui que eu ajudo vocês a escreverem esse feedback para os clientes. É muito importante. Então, assim, ó, não há
é uma coisa importante, ó, não há aplicação de compensação na declaração de ajuste anual do IR quando o cliente tem um regime regressivo. Entendeu? E isso é muito importante. E quando você também tem a portabilidade da proposta entre companhias, também não se aplica imposto, tá? Isso é muito importante. Você fala, Leandro, eu quero fazer uma portabilidade, eu pago imposto? Não. Você só paga imposto quando o dinheiro vem do seu bolso. Quando o dinheiro estiver flutuando no mercado de previdência, você não paga o imposto de saída. Tábua atuarial. Isso aqui é uma coisa interessante, que assim, se a gente pegar os antigos contratos, você tem lá os antigos contratos, aquelas tábuas AT49, AT83, AT2000, entendeu? O que significa isso? A expectativa de vida nossa era menor. Pela nossa expectativa de vida ser menor, o que as companhias tinham que fazer? Um estudo para poder devolver o quanto antes esse dinheiro para você. E aí, antigamente, quem tem esses contratos que tem tábua AT49, AT83, AT2000, é uma coisa importante. Eu não aconselho, e se for fazer, que faça ciente a portabilidade para a tábua BRMS. A tábua BRMS, ela é maravilhosa, entendeu? A única coisa é o seguinte, qual que é o perfil do cliente? Ele visa se aposentar e ter uma renda vitalícia um pouco melhor, ou ele visa flutuar no mercado de previdência e lá na frente ele saca todo o bolo dele e faz o que quiser. Porque se aquele cliente quer fazer um bolo gigante, entendeu? E viver trabalhando aquele dinheiro de previdência sem transformar em renda, tábua nenhuma, qualquer tábua para ele é indiferente. Não faz diferença nenhuma. Ah, faz diferença nenhuma. A única diferença que vai fazer para ele é a performance do fundo. Então aí ele vai ter que verificar o seguinte, ele vai ter que analisar diante das possibilidades qual que é o fundo que tem a melhor estratégia do mercado financeiro para ele. Já é diferente daquele cliente falando, não, eu juntei tudo isso aqui e quero receber uma graninha do... Eu quero receber uma graninha aqui da minha aposentadoria, eu quero ter uma renda um pouquinho melhor, um pouquinho maior, aí a tábua atuarial faz toda a diferença, tá? Se vocês tiverem algum cliente com essa sensibilidade de tábuas, também, se vocês querem me compartilhar aqui, eu ajudo vocês, tá? Eu sei que a gente está conversando aqui, é muita informação, e assim, conforme vai surgindo essas informações, essa acessibilidade de dados aí, compartilha comigo que eu ajudo vocês, vai ser um prazer. Bom, vamos lá. Olha só quanta coisa nós temos aqui nessa questão da previdência privada. Olha as opções que nós temos, que nós comentamos aqui. Nós temos aqui a questão da dedução fiscal, nós temos projeto de vida. O que seria o projeto de vida? Muitos dos clientes guardam dinheiro em previdência privada para comprar o seu primeiro apartamento, comprar o seu carro, fazer uma viagem para Disney, entendeu? Então, assim, não necessariamente a previdência vai servir só para mim para fazer um planejamento de aposentadoria, para fazer a diversificação de valores, para fazer a sucessão do planejamento sucessório da minha família. Então, assim, a previdência, ela serve para inúmeras outras opções. A faculdade do meu filho. Então, assim, depende muito do perfil do cliente. Então, assim, isso é uma coisa interessante. Se vocês tiverem alguma experiência dessa, que cliente que utilizou o produto de previdência, compartilha aqui comigo, aqui vai ser um prazer ajudá-los. Entendeu? Se tiver alguma dúvida também, é tranquilo. Ficou claro aqui para vocês essa questão da... Olha quanta oportunidade nós temos dentro da previdência privada. Planejamento sucessório, eu pego muito nisso, eu falo bastante nisso, que assim, é um item que machuca muito as pessoas quando está nesse momento da vida e tem que fazer o planejamento financeiro, o planejamento sucessório, porque gasta-se uma fortuna e a previdência, por não entrar em inventário, é um grande diferencial, gente. É um grande diferencial, principalmente assim, nós vivemos hoje um momento e é dificilmente os casais terem dois filhos, terem um filho. Então, ou seja, nós temos uma safra aí dos futuros velhos. Lembra aquele slide que a gente comentou lá? Então, assim, eu tenho um filho só. Você acha que esse cidadãozinho,
Ele sozinho vai cuidar de mim e da mãe dele? Não vai. Quantos casais não possuem filhos? Então, assim, essa questão do planejamento sucessório, ela serve também para poder fazer o direcionamento para os beneficiários que você quiser deixar, porque que hora você quer deixar para o sobrinho, entendeu? Que hora você quer deixar para casa de repouso, entendeu? Tem hora que você quer vender todo o seu patrimônio e ter uma grana para poder pagar um hotel, para poder viver o resto da vida dentro do hotel. Ah, o que é o hotel? Casa de repouso. O que mais cresce hoje, gente, é casa de repouso. Eu até brinquei que eu falo que eu vou ver uma na praia para mim. Aí todo mundo fala, pô, mas você tá maluco? Eu falo, cara, eu não tô maluco. Hoje eu tenho 40 anos. Daqui a 20 eu tenho 60. Eu não sei até quanto tempo a gente vai ficar em pé. Aí a pessoa fala, nossa, é muito radical. Eu falo, não, a gente tem que planejar isso. Se eu não planejar, quem vai cuidar de mim quando eu ficar velho? Você acha que meu filho vai ter tempo de cuidar de mim? Ele vai ter a família dele, vai ter os filhos dele, entendeu? Então, assim, ele não vai ter tempo, ele vai poder dar atenção, mas cuidar não vai. E se eu não me cuidar e não me planejar, eu vou pagar essa conta lá na frente também. Eu faço parte daquele time lá dos 4 cenários. Quem vive, quem sobrevive, que é os 4 pilares lá. Quem depende de caridade, quem depende de ajuda, entendeu? Quem continua trabalhando, é tudo isso. A gente faz parte desse quadro. Gente, dúvidas? Olha, eu vou terminar no horário britânico, hein? Que legal. Que legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat aqui. Acho que tem algumas perguntinhas. Ó, Kátia, podemos sim conversar. A Marina eu respondi, né, a respeito das duas modalidades, sim, o VGBL e o PGBL, você pode aplicar a questão da coparticipação, ou coparticipação, estou falando de saúde agora, porque doido, já tô ficando velho. Não, a questão do produto VGBL, PGBL, tabela progressiva e tabela regressiva, elas se conversam, tá? Ela faz esse casamento. O cliente VGBL, ele pode ser tabela regressiva ou tabela progressiva. O cliente PGBL, ele pode ser tabela regressiva ou tabela progressiva, tá? A respeito de previdência infantil, podemos sim fazer essa consultoria, tá? Uma coisa muito importante, gente, é a questão do apelo emocional. O produto de previdência, quando a gente fala da questão da previdência infantil, a gente vai muito no apelo emocional, porque o cliente ele não se importou com ele, mas se importou com o filho. Isso é legal. Sobre a previdência infantil, o grande diferencial dela, a previdência comum, a previdência que a gente comercializa no dia a dia, é o ticket de entrada, que ela começa a partir de R$ 50. Mas as premissas de comercialização são as mesmas, tá? Não tem diferença, é apelo emocional, tá? E o que a gente pode fazer nessa questão da previdência infantil, você pode fazer uma consultoria um pouco diferenciada e direcionada. Perguntar para o cliente, a faculdade do seu filho, você sabe mais ou menos em torno, hoje, quanto que ela vai custar? Aí ele vai falar para você, vai custar R$ 40.000. 12 mil ao ano, 4 anos, 50 mil, R$ 48.000. Vai custar R$ 50.000. O que você pode fazer para ele? Pega esses R$ 50.000. Quantos anos tem seu filho? Meu filho hoje tem 5 anos. Então, até os 18 anos, nós temos aí mais 13 anos pela frente. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar lá, o objetivo é alcançar R$ 50.000 em 13 anos de contribuição. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um ticket médio de contribuição mês, um exemplo, de R$ 300 para poder garantir a faculdade dele. Aí é uma consultoria legal, direcionada, porque você vai estar analisando qual que é o gap do cliente para poder garantir a faculdade. Aí Direne fez uma pergunta aqui. Eu tenho muitos clientes que me perguntam sobre a previdência infantil para garantir a faculdade. E isso é exatamente isso que a gente acabou conversando agora, Direne. Essa questão da previdência infantil, a primeira pergunta é qual que é a faculdade que seu filho vai fazer? Entendeu? Quanto que você está pensando, ou quanto custa essa faculdade ao ano hoje, quantos anos? E aí você faz essa matemática, eu fiz o exemplo dos 50.000. Entendeu? Porque você vai encontrar o quê? Você vai encontrar o valor da contribuição mensal por esse período de tempo, até a criança completar 18 anos, para saber quanto o cliente vai ter que investir mês a mês para poder garantir lá na frente lá a questão do custo da faculdade. Isso é um grande diferencial. Mais dúvidas? Tem uma pergunta aqui. Da Kátia.
A portabilidade, te auxilio sim, Kátia. Tá? Quando a gente terminar aqui, eu te dou uma ligada, você me chama aqui que eu te auxilio com essa questão da portabilidade. Mas já verifica se o cliente é aberto, tá? A proposta, o regime dele é aberto ou fechado. Tá? Se você tiver o extrato, é melhor, porque aí a gente já consegue já verificar todas essas informações e dar o direcionamento via sistema. Tá? Gente, dúvidas, perguntas? Ó, aberto está em banco. Então é bem tranquilo, Kátia. É assim, agora é só a gente pegar, preencher o dentro da companhia a qual você vai poder fazer o cadastramento. Tem algumas companhias que elas já possuem até o formulário no momento do preenchimento da proposta, tá? Isso é uma coisa interessante, você já pode colocar as informações do cliente no preenchimento da proposta e as informações da Previdência, a qual nós vamos estar recebendo esses recursos e fazer o processo eletrônico. Kátia, pode perguntar, fique à vontade. Você levantou a mão? Então, Lê, é que não é. Quanto à portabilidade, eu não tenho nenhuma dificuldade, né? É tranquilo, mas existe algumas questões por trás disso que eu quero esclarecer com você. Não, tranquilo. Se você quiser, eu te ligo. Se você quiser compartilhar aqui também, tranquilo. A gente faz isso aí, esse bate-papo aí. Então tá, terminando aqui, eu te ligo, a gente esclarece, tá bem? Não, tranquilo. Fechou, Obrigada. combinado. Pessoal, mais dúvidas? Se tiverem sensibilidades aí de algum cliente pontual, tem o nosso WhatsApp aqui da Máximo, entendeu? Tem o meu e-mail aí também, pode mandar mensagem aí, que vai ser um prazer em auxiliar vocês. Diante de tudo, agradeço aí a disponibilidade de todos, agradeço aí o tempo de todo mundo. Se vocês tiverem alguma sensibilidade de algum cliente aí de previdência, aí, quiser compartilhar aqui, vai ser um prazer em auxiliar vocês aí na comercialização e nessa consultoria perante o seu cliente. Tá bom, gente? Obrigado, sucesso aí a todos aí, tudo de bom. Precisar de alguma coisa aí, conte conosco aqui da Massa 360.